Fala, seu ilícito! Fala, sua ilícita! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Discursos e Fatos, um canal de análise dos diversos discursos e fatos que permeiam o meu, o seu, o nosso dia a dia. E no vídeo de hoje falaremos da Europa contra o turismo em massa. Meus queridos, vai ficar muito mais caro viajar para a Europa a partir de 2025. Por quê, Davi? O que aconteceu? Em síntese, o aumento do custo de vida para o europeu começa a surgir em diversas cidades europeias: Barcelona, Amsterdã, Lisboa, Porto, cidades francesas, cidades alemãs, movimentos contra o turismo em massa, espanholas, outras espanholas, Madrid inclusive, movimentos contra o turismo em massa, porque ele está aumentando em muito o custo de vida dos locais. Só para lembrar para vocês que do PIB da União Europeia, de tudo que a União Europeia arrecada anualmente, 10% vem do turismo. Então é muita coisa. Só que assim, o turista não vota, o turista não elege parlamentar. Quem elege parlamentar na Europa é a pessoa o cidadão do próprio país. E muitos estão incomodados com o excesso de turistas, porque a cidade fica cheia e os aluguéis aumentam, os preços de tudo aumentam. Porque, primeiro, para você ir visitar a Europa, você tem que levar grana, cash, para ficar uns dias lá. Se você só levar pouco dinheiro, ele nem sequer entra, muitas vezes já volta para o país dele, nem faz nada lá. Então, com muito dinheiro, apesar do tudo lá ser mais caro, a pessoa está indo uma vez ou outra, assim, vai fazer aquela viagem, quer gastar um pouco mais, e várias pessoas, milhares fazendo isso, aumenta sim a valor de estadia, valor de restaurante, mercado, principalmente nos pontos mais turísticos. Aí você diz: ah, então eles têm razão. Cara, você vai ter que sopesar com diversos elementos, porque a Europa tem um teto de vidro gigante. Como assim um teto de vidro? Um problema que afeta mais eles e que gera também o aumento do custo de vida lá, que é o que? Imigração, e imigração, principalmente da imigração ilegal, porque simplesmente ele é a principal destino da imigração ilegal é a Europa, muitos vindo do Oriente Médio, muitos vindo da África, por causa das melhores condições de vida. E como é ilegal, você não tem um cadastro de imigrante legal, você não sabe quantas pessoas estão lá, você tem estimativas e do impacto que isso gera. E aqui não é, você tá falando aí da imigração ilegal. Nem o Brasil, que absurdo. Gente, nem o Brasil que é imigrante ilegal, porque você não sabe a origem do cara. Se ele fez a origem no sentido de você fez alguma coisa ilícita, você está envolvido com atividades perigosas ou clandestinas do país de origem, ou registradas no país de origem, ou aferidas internacionalmente, por exemplo, pela Interpol. Então você tem que ter um controle, inclusive, para fazer políticas públicas para essas pessoas. Se você não tem, fica muito mais difícil. E o que um dos aspectos que está gerando essa inflação das cidades europeias, principalmente as maiores, com certeza é a imigração ilegal, porque eles não vão ficar no interior da França, eles vão para o interior da Espanha, eles vão para onde tem mais mercado, mais comércio, e ajuda também a inflacionar, porque você vai gerar mais demanda para uma quantidade limitada de produtos. Confere. Segundo ponto, até a imigração legal também gera uma demanda maior,
por produtos. Além do turismo, que o turismo, o maior problema que eu acho que o turismo talvez tenha causado para eles seja a questão do Airbnb, que tá tendo muito na Europa é o seguinte, sei lá, você tem um prédio de 10 andares e 9 andares são todos alugados para os donos preferem alugar pelo Airbnb do que alugar para assim, para temporada, né, para turista, né, curto período do que alugar comercialmente para pessoa alguém local ou imigrante mesmo, tanto faz, mas que tenha ânimo permanente de ficar naquele país. Porque como é para turismo, aí está aumentando muito o custo do aluguel. E aí a pessoa ela não, nem sequer sabe quem é do prédio. Quem, por exemplo, você mora num prédio que só, por exemplo, um andar de 10 costumava ser alugado por Airbnb. Então você conhecia seus vizinhos. Agora você mora num prédio em que só um andar é de vizinhos que você conhece e o resto é tudo alugado. Você não sabe quem entra e quem sai. Só não tem aquela segurança, questão até de segurança para eles, né? E assim, nesse aspecto a gente entende. Agora, o que a gente não entende é que aí o que a Europa está fazendo? Está limitando o número de vários países, né? Limitando os prédios que podem fazer aluguel para o Airbnb, o período que eles podem, estão diminuindo até o número de turistas, né? Para tentar agradar essa parte da população. Até o momento que eu estou fazendo esse vídeo, não há indícios explícitos de questão de xenofobia. Não quer dizer, estou dizendo que não exista, estou dizendo que não há indicação no discurso das pessoas de contra uma nacionalidade específica ou contra um povo específico. Até agora. Talvez futuramente haja. Não sabemos. É claro que acaba pegando o turista mais que vai fazer um entendimento, uma aplicação, uma restrição que acaba pegando o turista mais pobre, vamos dizer assim, né? Porque os bilionários, os milionários não serão tão afetados. Vai pegar mais a questão realmente do turismo de massa para diminuir, segundo eles, o custo de vida. E aí vem o teto de vidro, que é a questão da imigração ilegal e até da legal, porque eles geram muita demanda. Então, assim, e não dá para saber, eles não têm muito, assim, até pelo aspecto da imigração ilegal, eles não têm como aferir o quanto a imigração ilegal está inflando os preços. E aqui vem outra questão interessante, porque a Europa ou invadiu ou colonizou muitos desses países de onde estão vindo essas pessoas, esses imigrantes legais ou ilegais. E a União Europeia, como um todo, ela não permite tanto um acesso privilegiado, por assim dizer, dos produtos oriundos desses países no mercado europeu. Então, assim, não quero vocês aqui, invadi vocês no passado, expoliei, fiz o diabo, mas assim, não vou ajudar vocês a se desenvolver. Não estou nem falando de mandar dinheiro para eles, estou falando de facilitar o acesso dos produtos desses países na Europa, para eles gerarem mais divisa, produzirem mais e melhorar a condição de vida do povo, e de modo que o povo não vai querer sair tanto assim. Fora, eu não estou nem botando aqui no cálculo as instabilidades políticas criadas lá atrás, né, na Europa, pela Europa, nos países africanos e no Oriente Médio, juntando povos inimigos. Aí você, nada a ver, Davi. Junta francês e inglês no mesmo país para ver se ia dar bom. Não ia mesmo. E fizeram coisa muito pior na África, juntando tribos inimigas. Então, assim, não quer dizer que eles não. O pessoal da África, do Oriente Médio, não tenha responsabilidade pelo sucesso e paz dele, mas que ficou difícil, dificultou bastante. Então, assim, além de não ser favorável à Europa bloquear os produtos desses países, não, além de não ajudar o que ela já destruiu, ainda bloqueia os produtos e aí vai pegar o imigrante legal e deportar, assim. É um teto de vidro muito grande que a Europa tem para virar e falar, olha,
meus queridos, agora vocês não vão poder mais, vou limitar, encarecer bastante a vinda de você, meu caro turista, fora a questão artística. Tem muito museu na Europa que tem muita obra de arte, por exemplo, do Egito, países africanos, América Latina, estão lá na Europa, no museuzinho deles lá. E você, que é o cara daquela cultura do Egito, do Oriente Médio, da América Latina, vai ter que pagar muito mais para ver uma coisa que é originalmente seu, né? Porque eles estão lá faturando com a arte nossa, com a cultura nossa, atraindo turistas mais endinheirados com a os nossos produtos culturais, nossos bens culturais, nossa diferenciação do resto do mundo. Então, realmente não é uma questão simples, mas a Europa tem muito teto de vidro para querer falar agora vocês não vêm mais, vou limitar, não estamos querendo mais. E quando a Europa estava arrasada da guerra, Segunda Guerra Mundial, um dos grandes fatores que ajudou a Europa a se reerguer foi o quê? Foi o turismo, incentivar o turismo para gerar receita. Então, assim, é complicado. Só que como quem vota nos parlamentares são os cidadãos, né? Então, essa parte a gente também entende. E os cidadãos estão realmente com problema com o custo de vida, então vai sobrar para o turista pagar essa conta de algo completamente, assim, algo injusto. Eu falei, não é? Pois é, meu cara, é. E qual é a solução, rapaz? A solução seria investir nos países africanos, do Oriente Médio, para melhorar as condições de vida, de modo que você tenha cada vez menos imigrantes ilegais e aí eles possam verificar o impacto disso no custo de vida. Eles vão fazer isso? Nem ferrando. Então, é isso, meus caros. A gente fez só o diagnóstico, porque realmente a situação não vai melhorar. É mais fácil eles limitarem o turismo e ficar por isso mesmo, infelizmente. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!